Ao vivo, estamos ao vivo, já estamos ao vivo, já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Se eu já consegui encaminhar o convite aqui. Deixa eu só achar o Alan aqui para mandar o convite para ele. Achei você. Convite aí, Lan, para você. Acabei de mandar o convite. Boa noite, Leonardo. Prazer ter você aqui com a gente, acompanhando a live. Boa noite, galera. Já mandei o convite aqui pro... Ah, homem aí. E aí? Tudo na paz, meu amigo? Graças a Deus, você tá dando para ouvir direito aí certinho? Oh, tranquilamente. Carlos Guerra, um abração, Carlos Guerra. Bem-vindo. Boa noite, Leonardo. Leonardo, de que estado você é, Leonardo? Deixa aqui escrito pra gente. Carlos também, se quiser deixar aqui de qual estado você é, dá um salve aí pra gente mandar um abraço pra galera aí. Envie os convites aí, galera, para o pessoal aí, que vocês aí que estão vendo a live, quiser encaminhar a live também pra galera aí, a gente vai bater um papo hoje com meu amigo Lan aqui. São Luís, Maranhão! Tá Top ali mesmo. demais! Oi? Tá aqui pertinho mesmo. Pertinho da gente. Um abraço, Leonardo, para todos os confrades aí do Norte e Nordeste. Aí. Um abraço, São Luís, Maranhão. Um abraço para todos os confrades aí. Fábio, boa noite. Boa noite, Jaime. Galera que foi entrando aí, manda a localização de qual cidade, qual estado você é aí pra gente mandar um salve pra galera. Lincoln, boa noite, meu irmão. Vai mandando aí um salve aí de onde, qual estado vocês estão falando, do que vocês são pra gente aí. Primeira live do ano, estamos de volta às atividades com as lives aqui do Movimento Brasil Império Itajubá, mas a gente sabe que aqui a gente fala, tem a galera do Brasil todo aqui, reunido aqui, interagindo com a gente, e é bom demais ter vocês aqui. Foi um ano bem legal o ano passado, bastante conteúdo, e esse ano agora de 2026 vem bastante novidade. Vem a revista Brasil Imperial, onde a gente vai estar trazendo mais da cultura monárquica brasileira para a galera, conteúdo conservador, conteúdo cristão para a galera. Boa noite, Lincoln. Tá falando de Pararama, Maranhão. Forte abraço para a galera aí. Deus abençoe a todos aí. Herbert, boa noite, já chegou. Herbert, fala aí de qual cidade você é, de qual estado também, pra gente dar um salve pra galera aí. A gente vai ter bastante novidade, bastante live, bastante conteúdo esse ano. É um ano bastante importante, né? Ano eleitoral, então tem bastante coisas aí. Herbert, Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Um abraço pra galera do Rio aí também. Tem um grupo do Whats, depois eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá no grupo lá onde a gente troca ideia também. E tem muito conteúdo lá que eu solto também. Show, show. Manda para mim aí depois que eu entro lá no grupo. Tá bom, Leonardo? Também. Eu vou deixar o do grupo nosso aqui também para vocês. Galera, estamos recebendo aqui meu amigo Alan Glauber. O nome do homem. O cara é brabo aqui. E é uma alegria, viu, mano, estar recebendo você aqui. E o tema nosso de hoje é Brasil e sua identidade cristã, né? E a gente vai estar debatendo, conversando um pouco mais sobre essa temática aqui que eu sempre falo aqui que história, política e cristianismo do Brasil sempre andaram muito próximas, né? E a gente precisa, como cristão, estar bem posicionado para a gente entender o que aquilo está atacando a nossa fé, o que não está, para que lado que está indo, e essa live é muito importante
para a gente entender. Mas passar a palavra agora para você aí, para você se apresentar para a galera aí. Essa live vai ficar salva aqui, então, para a galera conhecer mais um pouquinho de você, meu irmão. Beleza, eu sou o Alan, né? O Alan, só chama eu de Lan, que geralmente é o apelido desde criança já. Sou daqui de Itajubá, Minas Gerais, vivi um pouco em Piquete também, no estado de São Paulo, mas não fui para muito longe, não. É só mais essas duas cidades mesmo aí, e mais por aqui mesmo. Sou casado com a Isla Vitória, né? Tenho 3 filhos, o Pedro, a Maria e a Helena. Acima de tudo, né? Sou cristão. Graças a Deus, tive um encontro com Jesus aí, com o Evangelho, e aí, a partir de então, a vida nossa, ela segue de um pouco diferente, né? Vivendo uma nova perspectiva, uma nova realidade, né? Uma nova forma de ver as coisas. E sou estudante de teologia, gosto muito de Bíblia e teologia, de estudar, já há algum tempo, na verdade, estudo mesmo na instituição, a Faculdade Batista de Minas Gerais, há 2 anos, mas antes de estudar formalmente, assim, já estudava já por conta, lia os livros teológicos por fora aí, então sempre tive muito interessado nessa área de Bíblia e teologia. Sirvo na igreja Bereia, né, Bereia Church, tive um tempo também em outra denominação, 15 anos em outra denominação, e há 3 anos sirvo aqui na Bereia também, ensinando bastante sobre Bíblia, sobre Cristo, explicando a palavra de Deus, essa área que eu entendo que o Senhor me chamou para servir o corpo de Cristo, né? E quando você chamou eu para participar dessa live, nessa temática, eu falei, nossa, já não manjo muito nessa questão de história, tudo, mas você falou assim, vamos falar sobre Bíblia também, você entra com essa questão, eu falei, poxa, então vamos falar de Bíblia, então vamos para cima. Show de bola. Abraço a galera, abraço Pedro, a galera que tá chegando aí, galera vai chegando, vai deixando de qual cidade ou sede, qual estado aí pra gente tá dando help pra galera. Aqui a gente tem uma galera, cara, do Brasil inteiro aqui, né? Então, assim, tem a galera do Amazonas também, que sempre a gente tem live, a galera tá aqui lá, os monarquistas maranhenses, acabou de entrar. Abraço pra galera aí, salve, salve, Ave Império. Mano, é o seguinte, eu fiz o convite para você, porque é o seguinte, é uma temática muito importante que hoje o cristão brasileiro, tanto no aspecto católico quanto no evangélico, que é o nosso aqui, e trazendo agora para a seara nossa também dos evangélicos, o brasileiro ainda não conseguiu identificar, ele se identificou naquela famosa frase do Bolsonaro, né? Deus, pátria e família. Ele se identificou naquilo ali. Só que ele ainda não se aprofundou naquilo ali, né? Então, a gente como cristão, como você é um professor de escola bíblica, a gente nota a importância da gente aprofundar na palavra, que é o principal, né? Mergulhar na palavra, conhecer a palavra. E eu vejo que o outro lado da moeda, no caso da aplicação do cristão do seu cristianismo no que se diz Brasil, fica aquém. Não só do comportamento dele como um cristão, daquilo que a Bíblia ensina, mas sim o seu posicionamento mediante o seu país, né? Então a gente nota que o evangelho não, o cristianismo ele vem sendo atacado no Brasil há 136 anos, quando houve a mudança de regime. Porque até num dado momento da história, o Brasil era um país, constitucionalmente falando, católico cristão. Passado esse momento, que veio a República, que ela veio com uma proposta, né, para todos, de um Estado laico, de um Estado onde todos teriam a sua religião colocada ali como importante, a gente começou a notar que o contexto do cristianismo começou a ser apagado no brasileiro. Entendeu? Então, toda aquela temática do cristianismo comportamental e aplicado politicamente foi sendo apagado gradativamente. Se a gente buscar os nossos avós, eles tinham um contexto muito mais forte, os nossos pais também, e a gente nota que da nossa geração
para frente a dificuldade que está tendo em executar isso. Aí eu gostaria de saber de você, se você tem notado isso também, a dificuldade até mesmo como palestrante de escolas bíblicas e no contexto social. O Brasil está tendo essa dificuldade de aplicar o seu cristianismo? Cara, assim, quando a gente pensa em cristianismo como nação, como uma política pública, assim, no sentido de constitucionalmente falando, é claro que a gente vai ter ali uma aplicação de um comportamento cristão um pouco mais evidente, né? Porque as leis serão aplicadas, regras. Quando a gente olha ali, inclusive antes da Reforma Protestante, era também uma ideia mais ou menos assim, né? Onde a religião do Estado, ela de alguma forma determina ali o comportamento, a fé, de modo que ser cristão era de alguma forma vinculado com ser um cidadão, né? Então, assim, estava mais ou menos ligado nessa questão. Depois que cai esse tipo de entendimento, esse tipo de regime, automaticamente a gente percebe que as pessoas que elas se identificavam com esse tipo de comportamento, na verdade, faziam isso de alguma forma por obrigação ou como um dever civil, né? A partir do hoje em dia, quando nós temos algum tipo de comportamento porque está imposto pela lei, quando aquela lei cai, automaticamente aqueles que são contrários àquele tipo de comportamento, eles vão se mostrar. Não necessariamente a imposição daquela lei convertia aquelas pessoas. Entendeu? Não necessariamente, tipo, o fato da pessoa ela estar vinculada àquilo tornava ela alguém cidadão do céu. A gente percebe isso também no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, cara. Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente percebe uma teocracia, né? Onde Israel tinha como ali o seu regime, os preceitos de Deus. E aí, quando esses preceitos eram quebrados, a gente vê então outras nações vindo e atacando e tudo mais. E depois que, antes das nações atacarem Israel pela desobediência, Israel era um instrumento de Deus para confrontar outras nações também. Então a gente percebia isso. Tem um texto lá de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, se eu não estou enganado, ou ao contrário, né, 16, 15. Deus vai falar para Abraão, olha, você vai ter uma descendência e tal, eles vão ser escravos no Egito por 400 anos e tal, mas eu vou levar vocês para uma terra dos amorreus, dos hititas e tudo mais, mas eu não vou levar vocês ainda lá não, porque a maldade deles não chegou até o limite ainda. Então Deus ia usar essa nação para entrar lá em Canaã e ia destruir quem estivesse lá. E quando a gente vai ler o Antigo Testamento, é só isso depois. É nação atacando nação por conta da desobediência. Então a gente percebe que existia isso lá. Só que tinha uma falha, cara. Tinha uma falha. Que era o seguinte, embora, quando a gente vai olhar pela lente do Evangelho, né, pela perspectiva do Evangelho, embora existisse as leis para serem cumpridas, chega um momento que Deus fala assim, olha, eu queria que vocês fossem circuncidados no coração. Entendeu? Vocês seguem as leis porque elas são impostas. Mas no coração não há transformação. Então a nova aliança, né, que é profetizado lá em Jeremias 31, inclusive, versículo 34, 31 também, ou 34 lá, Deus vai falar o que para eles? Eu vou fazer uma nova aliança porque vocês quebraram a aliança antiga e eu vou colocar minhas leis no seu coração. E não vai precisar o menor, um falar para o outro, porque todo mundo vai saber. Então, na perspectiva, nessa lente do Evangelho, além de... É claro que é importante, nós vamos chegar a falar nisso também, de como que esse Evangelho ele transforma, como que a gente pode olhar para o Brasil hoje e como que o Evangelho pode transformar até mesmo a política, a gente vai falar disso também, eu creio, mas de como que no Evangelho a transformação verdadeira ela não é imposta pelas leis, entendeu? Ela não é imposta pela canetada. Então, vamos por exemplo, não precisa de uma lei falar para mim que eu não posso bater ou matar outro ser humano, porque eu sou cristão e isso para mim é redundante.
Porque a palavra de Deus, ela já me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu nasci de novo, eu necessariamente não dependo de uma lei constitucional que me obrigue a amar o meu próximo. Porque existe uma outra lei colocada no meu coração, por meio do Evangelho, no nascimento e tudo mais, que já me impulsiona para tomar essa atitude. Você entendeu? Então, quando a gente pensa em transformação pelo Evangelho, ela é meio que uma transformação de dentro para fora. Entende? Então, assim, aí respondendo a sua primeira pergunta, né? Nós percebemos sim que à medida que nos governantes e nas políticas públicas há intencionalmente, né, um afastamento da fé cristã, as pessoas elas vão se mostrar cada vez mais quem são de verdade. Que elas vão mostrar, elas vão se afastar de Deus. Porque, cara, desde a queda, desde o pecado, desde Adão, o homem, ele é mau, cara. Né? Deus vai falar para Noé lá, eu tô olhando aqui não tem nenhum justo. Não tem ninguém. Aí o Jeremias vai escrever também, não há um justo sequer. Todos estão com o seu coração enganoso e tudo mais, na pecaminosidade. Então, de alguma forma, a Constituição é um freio moral que regula esses tipos de comportamento, né? Então, quando se afasta esse freio moral, aí é barbárie, cara. Aí é barbárie. Então, a gente tem um exemplo mais próximo nosso aqui, temporalmente falando, né? Quando a polícia do Estado do Espírito Santo entrou em greve, cara. Não sei se você lembra dessa época. Não faz muito tempo, não. Faz um tempo, não. Não, então, a polícia ela não pode, né? As Forças Armadas elas não têm direito de fazer greve, né? Toda aquela coisa que está na Constituição. Só que chegou um momento que estava tão insuportável as condições dos agentes da lei ali, que os caras abriram mão. Pô, nós não vamos trabalhar nessas condições, não dá e tudo mais. As esposas dos polícias, né? Também protestando e tudo mais pelas condições. Cara, o que aconteceu quando a polícia tirou o pé fora? Cara, aquele senhorzinho que você pensava, nossa, aquele cara, ele era tão certinho, ele é o senhorzinho que ia comprar na padaria. Quando não tinha polícia, o cara foi lá e roubava a televisão na loja. Entendeu? Quando começaram pessoas que não tinham nenhuma passagem para a polícia, perceberam a oportunidade de delinquir ali, porque não tinha esse fiscal da lei, e eles fizeram. Você entendeu? Então, quando afasta a lei e o fiscal da lei, nesse caso específico, as pessoas mostram quem elas são de verdade. É por isso que a proposta do Evangelho ela é diferente. Ela não é imposta por uma lei externa que está ali ou não está. Não, ela é uma lei escrita no coração, né? Ela transforma de dentro para fora. Eu noto que, assim, porque às vezes a gente fala assim, em termos de Brasil, a gente fala assim, poxa, se o brasileiro tivesse vivendo sua identidade cristã na íntegra, o Brasil não era para estar esse caos que está, né? Então, se a gente estivesse praticando toda a identidade cristã que foi, aí eu entro que foi incutida em nós e que de um dado momento ela foi sendo deturpada, o Brasil não estava esse caos que está, mediante as últimas pesquisas que apontam que o Brasil tem sua maioria tal, cristã católica, cristã evangélica, mas quando a gente olha pro reflexo dessa porcentagem, não corresponde àquela porcentagem que as pesquisas apontam. Porque, pô, tem alguma coisa, né, que não está batendo. Aí a gente pode debater se o povo que não está assimilando o que é evangelho, se o evangelho que está sendo passado não é o verdadeiro evangelho. São vários pontos, né, que deturpam isso. E quando eu me debrucei na parte histórica do Brasil, eu encontrei um problema aí. Que de um dado momento da história nossa, porque eu fui pesquisar, eu mergulhei na história do Brasil, na questão comportamental. Então, quando se passa mais os tempos, o nosso farol de sociedade muda. Por exemplo, em 100 anos, a sociedade que estava aqui não é a mesma que está aqui hoje, né? Então, quando eu mergulhei, eu voltei 50 anos no tempo, eu encontrei uma sociedade. Voltei mais 50 anos, 100 anos no tempo, 1925, eu encontrei um outro público brasileiro.
Então, quando eu comecei a pesquisar o Brasil há 100 anos atrás, 1926, você via um DNA diferente no brasileiro do brasileiro de hoje. Ou seja, em 100 anos, algo no brasileiro foi atacado. Então, a gente houve numericamente um crescimento, que eu chamo ele de inchaço, porém, esse inchaço não se converteu em pessoas de fato transformadas. Porque no distante 1926, há 100 anos atrás, por mais dificultoso que estava a situação do país, a gente tinha uma outra perspectiva de população. Uhum. Então, aí entra o lado histórico-governamental. Ele começou a entrar nessa sub-raiz e começou a perverter. É a mesma coisa que você identificou uma pessoa com problema de álcool ali, e ao invés de você levar ele para uma clínica de recuperação, você ofereceu álcool para ele. Entendeu? Então, a gente tem um lapso aqui histórico no Brasil, da década de 30 para cá, um ataque à característica do brasileiro. Talvez seja um tanto meio complexo para a galera, mas a gente está tentando trazer tanto o panorâmico cristão bíblico quanto o panorâmico histórico brasileiro, social brasileiro. Houve-se uma ruptura no que se diz Brasil, cristão, Brasil, né? O Brasil passou a ser um país cristão na fachada, mas no seu na sua massa já tem um bom tempo que o Brasil não é mais um país com o seu DNA cristão. Mediante hoje que você está vendo os escândalos que estão estourando aí, você deve estar acompanhando. Uhum. Aí a gente fala o quão longe o Brasil está desse cristianismo. Então, aí é o ponto que você falou, né, cara? Tem esses dois lados, né? A partir do momento que você tem esses valores que são intrínsecos ali ao brasileiro, né? Que é uma moral que ela vem de algum lugar, né? Até uma crítica aqui aos ateus, né? Que eles defendem, muitos deles defendem uma moral e tudo mais, mas essa moral vem do nada. Então, não pode existir uma moral vindo do nada, tem que vir de algum lugar. Então, a Bíblia responde isso, né? É Deus que estabelece os princípios ali e ele dá origem a essa moral que nós entendemos, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é belo e tudo mais, né? Então, tudo isso vem de Deus. Então, quando se afasta da população, primeiro, essa identidade, né? Igual você é o tema da nossa live, essa identidade cristã, com esse intuito de que, tá bom, vamos ficar neutro nesse sentido, mas você percebe que não há uma neutralidade. Não há uma neutralidade. Há um esforço ao contrário, e é diferente. Então nós vemos hoje, nós vemos de hoje, algumas vertentes anticristãs que ainda, entre aspas, elas são um pouco veladas. Mas há um esforço anticristão por parte, inclusive, do governo que nós estamos sendo, esse governo que está aí, enfim, algumas decisões que são tomadas, que são decisões totalmente arbitrárias contra o cristianismo. Nós não vemos, por exemplo, como aconteceu, se eu não estou enganado, lá no Sul, não lembro se foi no Paraná, se não onde que foi, aquele vereador que entra dentro de uma igreja com um monte de protestante lá e quebra tudo aquele lugar lá e protesta na igreja, e não é feito isso contra nenhuma outra instituição, nem nada. E isso não deu em nada, ficou por isso mesmo, e em alguns setores é aplaudido esse tipo de coisa, como se fosse coisa alguma. Então, assim, afastou tudo isso nessa desculpa de neutralidade, mas o que a gente vê na atualidade não é neutralidade. Pelo contrário, pelo menos a minha percepção é que há ainda ataques à fé cristã, que de alguma forma é um pouco velado ainda, mas para a gente que está olhando meio de fora, que talvez consegue analisar, consegue fazer algum tipo de análise daquilo, percebe que alguma coisa está errado ali. Então, afasta essa questão, olha, não existe mais
a moral cristã, nós vamos ser neutros nesse sentido. Afasta os valores que essa moral cristã traz, que é o que é falado, né? Que é a defesa da família, a defesa da ordem, a defesa de princípios, valores. Então, quando isso ele é... Até mesmo a cidadania, cara. Né? Até mesmo a cidadania. Então, assim, quando afasta todos esses valores, e aí entra naquele negócio que nós falamos, aí vira bagunça. Exatamente. Aí pode ter coisa, não somente afasta, mas também é influenciado, inclusive pelo próprio governo, né? Esse tipo de comportamento, e aí a gente vê um cenário atual que ele cara, assim, é uma tristeza, cara. Não é nem um anticristianismo, que talvez é até pior do que um anticristianismo, é um subcristianismo, né? É uma coisa que está abaixo do cristianismo, que tem uma roupagem cristã, que aí entra no ponto que você falou. Poxa, se nós temos ali uma porcentagem de número de cristãos crescendo, né, dentro do estudo dentro do estudo social aí, das religiões, coloca junto ali, como você disse, né, o católico, o protestante, até mesmo algumas vertentes, algumas religiões que a gente considera separada teologicamente, tipo Testemunho de Jeová, congregação adventista, é tudo dentro desse estudo social, é cristão, né? Uhum. Então, quando você considera um aumento do cristianismo por parte da população, e você não vê uma transformação, você não vê um resultado disso na própria sociedade, você começa a questionar duas coisas, né? Se de fato está aumentando esse número de cristianismo aí, como se dá nos resultados das pesquisas, ou Sim. qual que é o conceito que está estabelecido hoje de evangelho. Exatamente. Qual que é o conceito de evangelho na cabeça das pessoas? Teve um caso, olha você vê que loucura, cara. Olha você vê que loucura. Teve um caso, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, aonde uma mulher, ela vendia fotos nesses sites aí de pornografia e tudo mais, né? Foto, OnlyFans, se não estou enganado. E aí ela foi participar do carnaval, eu não lembro se foi no ano passado ou retrasado. Foi participar do carnaval, e aí quando ela foi ouvir as músicas que ela ia dançar no carnaval, e essas músicas faziam referência a outras religiões de matriz africana. E ela alegou o seguinte: eu não vou participar mais do carnaval porque eu sou evangélica, eu sou cristã. E as músicas que iam cantar na música que ela ia dançar no carnaval era de origem de matriz africana. Cara, olha a incoerência. Uma mulher que ela vendia fotos pornográficas na internet, ela não vai participar, tá de boa, tranquilo, não afeta nada, tá tudo certo. Mas ela não vai participar do carnaval porque a música que vai tocar lá é de origem africana, de religião de origem africana. Então é esse tipo de cristianismo que é popularizado, inclusive no meio das celebridades, cara. No meio jogador de futebol, cantor sertanejo. Ao mesmo soft, tempo, né? Hã? Bem soft, né? Não, bem leve. mais. Exatamente. Aí chega o problema que você está falando. Chegou nesse ponto de abandonar tanto essa identidade cristã no Brasil que perverteu-se até mesmo o conceito de cristão. Entendeu? Perverteu-se até mesmo o conceito de que o que é o evangelho. E essas pessoas não sabem. Mas como se tornou hoje a religião cristã um meio de network, um meio de ascensão, muitas vezes, em alguns lugares, porque é bonito você falar, eu sou cristão. É bonito você falar, não. Algumas décadas atrás não era, né? Hoje passa a ser até um status, né? Exatamente, cara. Exatamente. É um status que lhe confere até mesmo acesso em muitos lugares. Esses pastores famosos, coaches evangélicos aí, então eles se apropriam disso e beleza. Só que quando você vai ver, cara, é uma vida totalmente contrária àquilo que de fato é a identidade cristã verdadeira. E nisso aí pronto, descamba tudo, cara. Exatamente, eu acho que você acaba contribuindo, né, também para a perca da própria identidade, porque quando a partir do momento que gera um descrédito na massa, né, igual a esses que a gente está observando agora, né, a gente vê que gera um descrédito, e aí a galera fala, não quero saber de nada também não, porque ó o tanto de rolo que tá dando, aí o Brasil vai se tornando cada vez mais
um país do cristianismo no rótulo, mas na prática, na execução, bem distante daquilo que, né? Por isso que eu sempre falo pro pessoal, vamos tentar nesse tema, trabalhar o tema da identidade cristã no brasileiro e para onde os cristãos estão apontando os seus canhões, porque isso direciona o país, igual você mesmo falou, toda vez que Israel desviava o olhar, eles faziam besteira. Toda vez que eles desviavam o olhar daquilo que era para ser seguido ou que era colocado, Israel caía em problema, caía em dificuldade. É a mesma coisa, né? O Brasil desvia o olhar, começou toda a bagunça, vamos dizer assim, que a gente se encontra hoje. E eu fiz alguns estudos históricos, só complementar aqui o professor aqui. Um abraço, professor. Boa noite. Em breve estamos aqui na live, aqui. O senhor vai estar com a gente aqui na live, hein? Forte abraço aí. Eu estava pesquisando sobre a origem eu vejo que tudo tem um propósito. Quando eu fui estudar a história do Brasil nos seus origens das origens, cara, eu fui ficando mais fascinado, cara. Por quê? Há muito tempo antes de Cabral chegar aqui, já existia uma promessa de uma terra aonde o cristianismo ia ser levado aos confins. Ou seja, existia para o ano de 1400, 1420, existia já uma promessa, cara, através da ordem de Cristo, porque de que jeito que a gente foi ensinado na escola sobre a história do Brasil? Eles só ensinam no Brasil a história comercial das navegações. O que foi ensinado para você na escola? Que saiu Cabral atrás das especiarias e chegou aqui e começou a explorar os índios, trouxe os negros, escravizou e tal. Aí o Brasil é dividido em quê? Ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Você deve ter passado esse... Mas não, o Brasil, o descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, popularmente, que a galera entende, foi muito mais além, foi muito mais profundo que isso, né? Cabral, se eu não estiver tão enganado, o professor me corrija, ele era um integrante da Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo, ela é descendente dos Cavaleiros Templários, que era uma ordem religiosa. Olha isso para você ver, era uma ordem religiosa que também continha dentro das grandes navegações, ou seja, saía a galera. Por exemplo, saía um navio comercial, mas saía um navio de evangelistas, de missionários, que iam junto e chegavam naquele local com a proposta de trazer o evangelho, cara. Então, ou seja, o Brasil vem de uma célula, de um DNA que também veio carregado do cristianismo, né? Então, por exemplo, o que eu fui mais por exemplo, por ser preto, ser monarquista e ser cristão, eu sou atacado por uma ala de negros do movimento de negros. Você não pode fazer isso. Porque você não pode ser, sendo que na África 51% da África é cristã. Pentecostal. Pentecostal ainda. Então, ou seja, células desse cristianismo que veio para cá foi para lá também. Então, a minoria que cultua as matrizes africanas, igual que você falou, são infinitamente menor em relação à galera que se diz cristã. Então, a célula que veio para o Brasil, com essa fusão de negros, índios, brancos, que fundou essa miscigenação, que conduziu através de uma base cristã. Aí a gente não vai entrar na questão teológica, porque tem a questão teológica, mas hoje a gente é reflexo de um trabalho também missionário, que contribuiu para que o Brasil fosse, de uma certa forma, cristão. Então ele foi começando a ser construído com bases cristãs, com bases, né,
de acordo com o pensamento cristão. Só que chegou num dado momento da história que houve uma ruptura cultural com isso. E hoje a gente pega vamos dizer assim, a religião que mais cresceu se chama ateísmo, vamos dizer assim, para identificar. Ela cresceu. Apesar do Brasil se identificar ainda com uma porcentagem maior de cristãos, o que vem mais crescendo ao longo das últimas 4 décadas é a galera que não se diz... não crê em nada, né? Que não crê, que não acredita em nada. Aí, dentro desse panorama, eu pergunto para você, que papel ou que contribuição negativa que a igreja trouxe para isso? Cara, eu acho que existem alguns fatores, né? Primeiro, o ateísmo ele é moderno, né? O ateísmo ele é uma ideologia moderna. Quando você vai olhar alguns povos antigos, né? Você pega mesmo até povos indígenas antigos, eles criam em divindades. Então está intrínseco ao homem a crença em algo que transcende ele mesmo. Eu creio que a Bíblia explica muito bem isso, né? Existe um DNA no ser humano que, de alguma forma, busca Deus. Em algum modo, em algum aspecto. Então, você pega povos antigos, todos eles criam, é o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus não sei do que, Deus Vento, Deus Animal. Mas há sempre no homem algo interno que busca e crê em algo que transcende ele mesmo, seja o que for. Talvez não é o Deus verdadeiro. A gente sempre cita aquela passagem de Atos 17, né? Onde o apóstolo Paulo está andando em Atenas ali, e ele percebe ali o cidadão ateniense: vocês são muito religiosos, eu estou andando por aqui e vejo que vocês têm vários postes. E ali tem um altar escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo começa a pregar para eles. Isso mostra que no ser humano, Eclesiastes 3:11, se eu não estou enganado também, vai falar assim que Deus colocou no ser humano o anseio pela eternidade, para que de alguma forma, tateando, pudesse encontrar Deus, mas mesmo assim ele não consegue. Então há dentro do ser humano um anseio por aquilo que transcende ele mesmo e é Deus. Só que de alguma forma ele vai... esses povos não evangelizados, eles estão crendo em alguma coisa, crê no Deus Sol. E aí quando os evangelistas vão pregar o evangelho, eles usavam e usam até hoje esses elementos comuns para falar assim: olha, isso aqui que você crê, a sua forma talvez de pensar está correta, só está mirando no Deus errado, você só está apontando para o lugar errado. Então, nesse sentido, cara, inclusive Atos 17, Paulo vai falar isso para os atenienses: olha, assim como o poeta de vocês diz, nele nos movemos, nós vivemos e existimos. Quando o filósofo disse isso, eu esqueci o nome do filósofo que disse isso lá, mas não era uma palavra cristã. Paulo não tirou isso da cabeça dele. Ele disse: ó, tem um poeta no meio de vocês, um filósofo aí, que eu esqueci, cara, o nome do cara. Não é Setônio, não, né? Não, esqueci, cara. E aí foi esse cara que disse, e Paulo falou assim: olha, ele disse isso, nele nos movemos, vivemos e existimos. Aí Paulo disse: mas quem nele nos movemos, vivemos e existimos, é em Deus. Deus que criou o sol, criou tudo que há, e ele enviou seu filho e tudo mais. Ou seja, existe uma parcela de certo ali. Você só errou a direção. Então, o movimento ateísta, hoje, ele é moderno. E aí a gente pode, sei lá, pensar aqui em várias possibilidades do crescimento, né, que é a sua pergunta aí: por que tem crescido tanto o número de ateístas no Brasil? Parte desse crescimento, eu acredito, que é por conta justamente desse abandono das lideranças cristãs, dos escândalos causados por meio das lideranças cristãs aí, e aí nesse sentido mais sociológico, né, tanto no meio católico quanto no meio evangélico, tem lá, né, os seus escândalos, de forma que as pessoas que depositavam de alguma forma a sua fé naquilo que era ensinado, cria ali, até mesmo por uma questão de tradição, porque havia sim, cara, uma tradição familiar cristã, aonde o pai ensinava para o filho,
né? Inclusive, até mesmo no meio católico tinha esse negócio, tradição de ir à missa no domingo, no período da manhã, no protestantismo também, tudo mais. Só que com esses escândalos, esses abusos, esses desvios da liderança cristã e da igreja de modo geral, cara, aí as pessoas perdem a esperança. Aí é onde as pessoas, elas de alguma forma sofrem, talvez como é que eu posso falar, cara? De insatisfação, de trauma, muitas vezes. E aí elas sempre vão buscar alguma coisa que vai preencher isso. E o ateísmo também é uma crença, por mais que eles falam que não, cara. Entendeu? Por mais que esse dia eu tava, inclusive, debatendo com um ateu na internet lá, cara, um cara chato, velho, pelo amor de Deus. O cara postava 9 vezes por dia no Facebook e me marcava, cara, me marcava. Bom, isso aí. Cara, eu cheguei a mandar pra ele, mano, eu trabalho, cara, tem família, o que você faz da sua vida, pelo amor de Deus? Dá um ar. E aí, cara, tem uma das coisas que, inclusive, os ateístas, eles não admitem, é que eles creem em si, eles têm fé. Eles pensam que, não, eu não creio em Deus. Crê, cara, talvez o seu Deus é a ciência. Talvez o seu Deus é o darwinismo, aquilo que você descobriu, e isso vai moldar a sua maneira de viver, de falar, de se comportar, assim como o que eu creio em Deus e na palavra de Deus molda a minha maneira. Então, ambos, tanto o cristão quanto o ateu, eles depositam a sua fé em alguma coisa. E essa coisa que eles depositam sua fé molda o comportamento, molda a forma de pensar, a criação dos filhos. Só que um vai falar, eu creio em Deus verdadeiro. O outro fala assim, eu não creio em nada. Então, tipo, na minha opinião, por que tem crescido esse movimento de ateísmo no Brasil? Justamente por conta desses escândalos, justamente por conta desses desvios na própria igreja cristã, trazendo ali de forma geral a igreja católica, a igreja evangélica e tudo mais, olhando por meio da visão social, né, sociológica ali, então, assim, das religiões, que é considerado o católico, o adventista, o protestante, tudo num balaio só. Quando a gente vai olhar, ressaltando aqui, né, teologicamente são religiões totalmente diferentes, com meios salvíficos totalmente diferentes, mas olhando com esse olhar sociológico, por meio com como é visto pelos estudiosos das religiões, tá tudo dentro do balaio só. Então, dentro desses escândalos aí, cara, vem surgindo o pessoal abandonando a fé. Muitos deles são até mesmo cristãos que de alguma forma abandonam a fé, né? Não são só pessoas que nasceram em uma família neutra ali, entre aspas, e ela cresceu sem fé. Não, às vezes, algumas vezes, são pessoas que professavam algum tipo de fé, talvez ou católica ou protestante, mas que por conta desses escândalos, desvios, a não respostas aos seus dilemas da vida. Eu tenho muito disso, porque o ser humano ele tem dilemas que eles precisam enfrentar, e o evangelho tem resposta para eles. Talvez a falta de resposta coerente oferecida na palavra de Deus ali causa também esse tipo de abandono da fé. Então tem tudo isso aí, cara. Show. E pegando um gancho, sempre lembrando aqui, galera, que a gente fala bastante na parte teológica bíblica, e eu entro com uma parte da história, e a gente vai lá atrás na história, vem aqui e faz um paralelo com o presente. Então a gente tem fazendo esse ping-pong para a galera identificar melhor. O professor respondeu que isso aí seria o maior reino cristão, inclusive fazendo um adendo das missões para o Brasil, entre outros lugares, eram missões cristãs, ao ponto de ser, sim, a primeira missa a ser celebrada aqui no Brasil. Sim, quando a caravana, se dizendo assim, de Cabral chegou, né? Eles realizaram uma missa aqui em solos brasileiros. Fazendo também aqui um ponto que falou, galera, que é importantíssimo, e às vezes falta agora entrando com esse ping-pong em relação ao cristianismo, aos cristãos, na verdade. Quando você falou assim que o ateísmo, às vezes, o Deus do ateu é a ciência, né? Então, é um ponto impressionante. Hoje, eu tô aqui ao fundo, aqui, para mim, que hoje, que é, na verdade,
a bandeira real do Brasil, a bandeira que agloba todo o contexto histórico do Brasil. Se você pegar a bandeira atual hoje do Brasil, o que tem no centro dela é uma bola azul com uma frase escrita nela, certo? Essa frase é ordem e progresso. Essa frase, ordem e progresso, era de um ateu positivista do século XIX. Ele acreditava, ele era anticristão, chegou até algum certo ponto perseguir quem era cristão, né? E ele pregava uma sociedade sem base religiosa, com a sua, vamos dizer assim, com a sua crença na ciência e não em Deus. Olha só. Que a ciência, olha, o cara que escreve, que tem a frase na bandeira atual, aí a gente analisa um país que se diz cristão e carrega uma frase de um cara ateísta, positivista, que ele dizia que a base de uma sociedade não era uma base de uma sociedade moderna não constituía-se na crença em um Deus, mas sim em uma ciência, em algo que para ele seria concreto, e que a crença em Deus, em uma fé divina, era coisa coisa vã, coisa que não servia. Olha? Coisa obsoleta. Obsoleta, e que ele era contra, perseguia cristãos e atacava cristãos, e a sua frase acabou virando o lema de um país que se diz cristão. Entendeu? Então, quando você vê um cristão levantando a bandeira, aquela frase é ateísta no meio. Ordem e progresso. A hora que você pensa, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o brasileiro? Que ele não conseguiu. Foi feita uma cauterização na mente do brasileiro que ele não consegue. Você consegue imaginar uma frase de um cara ateu na bandeira de Israel? Acho que eu acho que seria um tanto quanto difícil, né? A gente vê uma frase ou qualquer tipo de simbologia ateia na bandeira de Israel. Mas a bandeira do Brasil, que é um país cristão, ela tem uma frase de um cara que era ateu e perseguia. Então, esse símbolo aqui, ó, que era o brasão da família imperial, a coroa, ao centro dela tinha a cruz da Ordem de Cristo, que representava todo o caráter evangelístico e todas as expedições missionárias que saíram, não sei se dá para a galera enxergar aqui, tem a Ordem de Cristo aqui, e aqui ó, tem uma esfera que significa o globo, que significa a terra. Ou seja, a terra em volta de uma ordem cristã que representou as grandes navegações, ou seja, o Brasil representando em sua bandeira o evangelismo, as expedições evangelísticas para levar a fé cristã para outros povos, representado aqui na sua bandeira. E os estados em volta, fazendo toda o olhar em cima daquela que era o principal. Você pode ver que aqui tem o ramo de café, o ramo de tabaco, aqui, que era a parte econômica, e ao centro, o principal, a missão. Né? O amarelo representando a casa de Habsburgo, que ainda não foi tirado, mas só que eles mudaram o contexto do amarelo. Hoje você vai na escola, eles ensinam que o amarelo é do ouro. Tem nada a ver com ouro. É o amarelo da casa de Habsburgo, que é a esposa de Dom Pedro I. Se você analisar esse losango, tem um propósito também. Ele faz uma homenagem às mulheres, à heráldica feminina. Mulheres que morreram na independência do país, no processo de independência, lutaram, brigaram, morreram em prol do Brasil. E o verde, que representa a Casa dos Bragança, que é a casa de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Você vê que ela tinha todo um contexto representando as classes políticas, as classes das mulheres, o contexto histórico, e isso foi arrancado da nossa simbologia e foi colocado no centro de tudo numa fase ateísta. Então, quando a gente olha para isso, parece bobo, né? Mas tem um significado. Existe uma representatividade em cima disso daí. E quando a gente vê pelo povo cristão, o povo cristão não dá muita
pelota para isso. Hoje eu falo cristão atual, hoje, do Brasil, de 2025. Ele não dá muita pelota para isso, mas quando ele vai brigar por aquilo que ele diz acreditar, ele sente a dificuldade, porque o Brasil já não vive sob mais esse lema. E esse lema aqui foi arrancado. Hoje, né, vive sob uma ordem e progresso, que é uma frase ateísta que e totalmente contra aquilo que a gente acredita. E é impressionante que a gente vê como que foi mudado. Então, eu voltando atrás naquele ponto lá, o brasileiro do século XIX, final do século XIX, do começo do século XX, até a era Vargas ali, era um Brasil, Olan, era um Brasil. Após Vargas, houve uma ruptura absurda, culturalmente, socialmente. A gente vê que até então, o Brasil, só para você ter uma ideia, sabe qual que era o esporte? Você não sei se você vai conseguir adivinhar essa. Qual que era o esporte mais praticado no Brasil até 1930? Até 1930? Não sei, cara. O remo. Capaz. Era o remo. Tanto que você pode ver que lá no Rio de Janeiro, a maioria dos clubes lá é clube de regatas Flamengo, né? É o clube Botafogo, porque eles tinham em São Paulo tinha muito também isso, os esportistas que eram do esporte do remo, que era o principal esporte do país, né? Então, quando Vargas assumiu o poder com um golpe de Estado para variar, ele fez uma lavagem cultural no Brasil. Ele inseriu o futebol, que era mais fácil de pegar em qualquer lugar, mais barato, e implantou o carnaval nos moldes que a gente entende hoje. Através dessas duas culturas, futebol, eu gosto muito de futebol. Tem meu time, eu tô sofrendo lá com meu time lá, mas, mas a gente gosta um pouco do futebol, né? Mas quando a gente identifica o futebol e o carnaval, foram duas modalidades que foram implantadas no brasileiro para desviar o foco dele para vamos dizer assim, do futebol para uma cultura, entre aspas, inútil, e o carnaval para uma cultura destrutiva da sociedade. Porque você vê que são 4 dias, né? Que o país parece que tá sob uma outra atmosfera, né? Aí quando você tem um olhar cristão e olha a história, você começa a fazer ligação de como que tudo isso foi começando a colocar no brasileiro. E se você fizer uma pesquisa de 1930 para cá, você vê como que a personalidade, o modo de vestir do brasileiro, o modo de agir, o modo de ser, começou a mudar, cara. É uma coisa absurdamente assustadora. Aí eu ia fazer uma nova pergunta para você agora. Você acha que a igreja tem esse olhar? Tem esse olhar para isso? Ou para a igreja tanto faz, tanto fez, e a gente tenta ir no embalo e ver o que dá? Rapaz, eu acho hoje, cara, nós perdemos isso demais. Não somente na questão do tipo do símbolo em si, como você disse aí da bandeira e tudo mais, né? Toda essa questão histórica, isso aí nem se fala, né? Então, por exemplo, pega essa parte mesmo. Não é ensinado nas escolas, não é ensinado em lugar nenhum isso, entendeu? Então, se não, por algum motivo, não encontrar talvez uma página como a sua aqui, ou algum amigo que se interessa pelo assunto, esse assunto tem que chegar em alguém para precisar. Eu mesmo, cara, eu comecei não a pesquisar sobre isso, mas saber que existe uma outra história contada quando você começou a falar. Às vezes você entrava nas lives lá, uma vez ou outra, lá com o pastor Maicon lá, às vezes você falava uma coisa, de vez em quando, falou, poxa, existe uma... Aí você me mandou aí pesquisei o contato da página no Instagram, comecei a seguir, e aí que a gente vai percebendo, então, que há uma outra história, né? Que esse é um problema do povo moderno, né? Eles querem recontar a história. Reconta a história mudando o fato, aí fica difícil. A seu então, modo. Assim, exato. Então, eu acredito que a igreja não tem essa perspectiva histórica por esse motivo, porque a sociedade, de modo geral, não tem.
Então, a igreja, de alguma forma, ela é um contexto da sociedade ali inserido, e se a sociedade ela não tem, de alguma forma, isso vai refletir na igreja, né? Esse conhecimento histórico. Por outro lado, eu acredito que a igreja também, não só em relação ao símbolo aí, histórico e tudo mais, se a gente for olhar direto para a intenção missiológica de toda essa bandeira, igual você falou aí, né? Tem o globo, tem o sinal da cruz ali que simboliza esse projeto de evangelização mundial. Isso, tirando a parte histórica, a gente já reconhece que não existe conhecimento. Agora, olhando para essa parte missiológica, que de fato é um mandamento para a igreja, isso aí já sem chance, cara. Isso aí, de alguma forma, foi abandonado pela igreja, né? A igreja, de modo geral, é muito generalista falar a igreja, porque não existe uma igreja só no Brasil. Existe um conjunto de igreja. É claro, existe uma parcela desse contexto, dessa população evangélica que está disposta a estudar, a ir, mas em relação ao outro lado, é muito pouco. É muito pouco. Por quê? Ninguém está nem aí. Né? Enquanto não toca a minha vida, não muda nada no meu dia a dia, eu não resolve, as pessoas não vão querer buscar, as pessoas não vão querer sair da sua zona de conforto para fazer uma missão, fazer evangelização, ter esse propósito. Cara, você estava falando ali dessa questão das embarcações que vinham junto, né? Os protestantes vinham católicos, vinham um grupo de missionários junto nas embarcações. A gente pode embarcar nos dois, porque você pode colocar tanto os protestantes que chegaram. A reforma protestante tem quase a idade do Brasil, né? Ali tem 500 anos, né? Tem a reforma? Oi? Foi em 1517. Então ela o Brasil é de 1500, então ela tem 17 anos. O Brasil tinha 17 anos quando... Brasil não, aqui o que a gente se chama de Brasil tinha 17 anos quando aconteceu a reforma. Quando o Lutero pregou lá a tese lá. Sim, então, tanto eles que enfrentaram navios para vir para cá com a reforma, quanto os jesuítas, muitos morreram pelo caminho, cara, para poder chegar aqui. Tanto Cabral, ele saiu com uma esquadra de 40 navios, chegou 3. Olha só. Você entendeu? Então, muitos jesuítas saíram e ficaram pelo caminho. Muitos protestantes que saíram para vir para o Brasil ficaram pelo caminho, porque era difícil você cruzar o Atlântico, vir para um lugar, uma mata atlântica, com uma missão de levar o Brasil aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa de Itajubá, logo eu vou postar só para você ter uma base. Itajubá, vamos pôr aí, há 140 anos, 150 anos, que em termos históricos é pouca coisa. 150, 200 anos em termos históricos não é nada, né? Existe um quilombo lá no bairro, você conhece o bairro do Berta? Conheço. Então, lá existia um quilombo, cara. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Lá existia um quilombo, tanto que o nome da matriarca do quilombo era Berta, por isso que é o nome do bairro lá, entendeu? Era um quilombo que chegou a abrigar mais de 1000 escravos fugidos. Olha. Então, isso aqui, cara, era uma mata atlântica, velho. Agora, você imagina uma pessoa sair com uma missão evangelística para encarar um lugar assim. Às vezes a gente vê hoje aqui, né, Malemar, a gente está em condições melhores que antes. Com toda dificuldade, com questões sociais, a gente está melhor, né? Tem vacina, tem tudo. E aí a gente viu o quanto que esses caras deixaram mesmo para trás, e muitos ficaram para trás para vir para cá para trazer para trazer uma missão e uma mensagem, né? Cara, então, tinha muito disso, cara. Então, assim, a gente vai lendo história de missionários, né? Os mais conhecidos aí são o pessoal conhece, né? Os morávios, né? Aqueles grupos lá que se venderam como escravos e tudo mais. Tem um grupo dos irmãos, se eu não estou enganado também,
que eu esqueci, cara. Eu acho que até o John Wesley fazia parte, não me lembro direito, cara. Que eles também tinham essa vertente missionária muito forte. Isso aí existia muito, essa veia missionária de ir. Cara, só que hoje, é como você falou, a vida tá muito boa. Nunca teve tão boa, na verdade. Sim. Nunca teve, assim, a gente não passa as mesmas dificuldades que as pessoas passavam há 20, 30 anos atrás, que quem dirá 50 anos atrás. Então, assim, não sei se é por conta disso, mas as pessoas não querem sair dessa comodidade e para enfrentar o que esses caras enfrentaram. É muito bonito de ver, é muito bonito de ouvir a história, de inspirar e de olhar, mas, cara, assim, hoje a gente tem ali movimentos missionários bem conhecidos no Brasil, né? Que tem essa mensagem evangelística ali e que jovens que vão olhar lá olhem esse tipo de movimento, se interessam e tudo mais, mas que a pessoa não tem coragem de ir no posto de saúde da sua cidade doar sangue. Ela não tem coragem de ir no hospital da sua cidade falar da palavra de Deus, não tem coragem de ir no presídio da sua cidade, de alguma forma levar na sua rua. Entendeu? Não tem coragem de chegar na rua ali e falar do evangelho. Então, assim, esse senso de missão que esses caras tinham, que é simbolizado aí nessa bandeira que você mencionou aí, todo esse símbolo do globo, da cruz e tudo mais, cara, não é só o símbolo que se perdeu, não. A essência também se perdeu. O próprio fato do senso de missão. E que é o que o próprio Jesus disse, a grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a obedecer tudo que eu vos ensinei, né, e batizando o nome do Pai, do Filho, né, fazer discípulos de todas as nações, isso lá em Mateus 28, 19, 20. Então, assim, essa missão de Jesus, que é para a igreja, não é para o líder, não é para o pastor da igreja, não é só para tem um lá na igreja, tem um evangelista lá, é ele que prega o evangelho. Na minha igreja tem um missionário, é ele que faz missões. Não, isso aí faz parte de cada membro da igreja. Quando você nasce um novo cristão, já nasce um missionário. Nasceu de novo ali, a pessoa é um novo cristão. Ela já é missionária de fato, porque ela tem a responsabilidade de evangelizar, de falar do evangelho. Mesmo que ela não saiba um versículo da Bíblia, ela tem um testemunho que Deus fez na vida dela. Como aquela mulher samaritana, que ela teve um encontro com Jesus, a única coisa que ela sabia é que tinha um Messias que ia vir e Jesus falou para ela, sou eu que sou o Messias. Ela já saiu gritando lá, olha, ele falou tudo da minha vida. A teologia dela era essa. A pregação dela, ele falou da minha vida. Ele falou da minha vida, ele falou da minha vida. E aí aquela cidade passou a crer em Jesus. Então esse senso de missão, de, cara, eu acho que eu preciso pregar o evangelho. Cara, isso aí, sem chance, cara. Desapareceu. Porque ficou muito cômodo nós vivermos a igreja sem despregar a bunda do sofá, cara. É verdade. Então, assim, como eu falei, né? A vida tá muito boa, tá muito confortável. E os nossos avós nem sonhavam em viver o que nós estamos vivendo. Não sabia. Então, assim, quem dirá, se o símbolo desapareceu da bandeira, que dirá a essência desapareceu do coração dos cristãos. Exatamente. Então, assim, fica cada vez mais difícil viver isso aí. Fica cada vez mais difícil. Show de bola, cara. Que live top. Galera, a gente vai caminhando já para os finais aqui, né? Já estamos aqui, acho que com 1 hora. Deixa eu ver. Caraca, 1 hora já de bate-papo, hein? Já? Já. E agora a gente está indo caminhando para os finais, e agora, mais ou menos, eu gostaria de fazer a penúltima pergunta para você, antes das considerações. Antes das considerações finais, qual é o papel hoje do cristão no Brasil e qual o papel que ele deveria ter como um cristão, já que dizemos que o Brasil é um país cristão? Qual hoje que é o papel do cristão? Ele tem que se atentar para ele exercer tanto dentro da igreja, quanto na sociedade, quanto na política, e enquanto cristão. Qual que você acha que é o principal papel dele hoje? Cara, assim, o principal papel baseado do cristão, na palavra, né? Uhum. O principal papel do cristão hoje, se a gente de fato a gente quer fazer jus a aquilo que nós fomos conhecidos, né, como país cristão, é aquilo que Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, cara.
vocês são sal da terra e luz desse mundo. Então, assim, ele diz, né, o sal que não tempera, ele não serve para nada, só serve para ser jogado fora. Então, essa massa de cristãos que é considerado cristão no censo, vou fazer um censo aí das religiões. IBGE, né? IBGE, censo IBGE. Cristão, vamos lá, 40%, 50%, 60% cristãos. E o país cada vez mais corrupto, cada vez mais desonesto, cada vez mais promíscuo, imoral, cada vez mais distante de Deus. Como a gente, recapitulando aqui, né? Ou o censo está errado, ou o conceito de cristianismo está errado. E aí, para nós alcançarmos esse objetivo, cara, a gente precisa ser cada vez mais parecidos com Jesus, no intuito de ser transformados pelo Espírito a imagem de Cristo. É isso que vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 17 e 18 ali. Que à medida que nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados de glória em glória a sua imagem. Então, cara, como que Jesus ele quer transformar o contexto que a gente está? Que a gente cada vez mais sendo parecido com ele. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, tem um Cristo ali. O governante que se diz cristão, né? Eu, particularmente, sou contra pastores, no sentido assim, pastores de igreja, enquanto são pastores dessas igrejas, ocupam cargo na política. Também concordo. Eles teriam que desvincular da sua igreja ali, não desmembrar da igreja. Mas eu não sou mais líder naquela igreja. Embora ele, como cidadão, como pessoa comum, ele continua membro daquela igreja. Então ele desvincula do seu papel eclesiástico e exerce agora a sua função na política ali. Esse cara que está ali na política, ele precisa ser como Jesus naquele lugar. Entendeu? Como eu falei, cada vez mais tem se pregado que a política não é lugar de fé. E muito pelo contrário. É difícil você desvincular a política da fé. Porque a mesma coisa acontece do ateísmo. Todo mundo que está indo lá naquela tribuna falar, fala a partir do que crê. Então a pessoa ela pode ser ateia, mas ela fala a partir das crenças dela. Então o cristão, se nós quisermos alcançar esses níveis em todas as áreas da sociedade, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito educacional, nós como igreja, primeiro, nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nós temos que mergulhar no Evangelho, compreender o Evangelho, entender a missão da igreja, e aí então, cara, ir para esses lugares. O próprio Jesus diz isso. Ele não manda a gente se esconder dentro das nossas quatro paredes. Quando ele está orando para os discípulos, lá em João 17:10, se eu não estou enganado, ele fala, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas apenas livre eles do mal. Então Jesus não quer que a gente entre numa redoma assim e fica aqui, nossa, nós somos cristãos entre nós mesmo. Ele quer de fato que a gente saia. Ele diz isso, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quando o Espírito Santo desce, lá em Atos 1, ele fala, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aqueles que têm o Espírito Santo, ele é um missionário, cara. A gente precisa, de alguma forma, cada um dentro do seu contexto, é claro, nem todo mundo vai pegar um avião e ir lá para o Nordeste do país, vai lá para a Amazônia, pregar para o meio dos índios, vai ir para algum lugar, nem todo mundo tem esse chamado. Mas aonde Deus me colocou, aonde Deus te colocou, nós podemos fazer a diferença. E aí sim, cara, a gente pode ver a transformação de dentro para fora. E aí vai impactar as políticas públicas. Cara, quando eu ver corrupção no governo já é difícil de engolir, agora quando você vê nomes de lideranças cristãs envolvidas, cara, para mim é uma coisa deprimente. Então, assim, como que a gente vai conseguir ver essa transformação enquanto o próprio evangelho não transformou aquela pessoa que se diz cristã ali? Então, o papel da igreja é esse, cara. É ser luz do mundo, ser sal da terra. Para isso, ela precisa se agarrar com o verdadeiro evangelho, precisa renunciar aos seus desejos, à sua vontade, viver para Jesus. Paulo, ele vai falar assim lá no livro de Filipenses, né? Vivei a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Paulo não está falando assim, deixe de ser cidadão, deixe de preocupar com o seu país, fica só pensando agora nas coisas. Não. Ele fala, vocês são cidadãos, e a maneira como vocês vão viver a sua cidadania tem que ser uma maneira digna do evangelho.
Como que a justiça de Cristo vai ser expressa na sociedade? Por meio dos cristãos, daqueles que se parecem com Jesus e querem viver o evangelho ali. É isso daí. Cara. Perfeito, assim embaixo. E é isso aí, galera. É o que a gente fala. O Brasil tem uma identidade, sim, cristã, mas o desafio nosso é colocar isso em prática. Isso, para que isso se torne a essência. Não só a identidade, mas a essência, né? Em prática, em ações sociais, em parar de ter roubalheira, em parar de ter muita coisa. Então, a gente é um país com muito do cristianismo, sim, mas é um país que precisa, sim, exercer mais o cristianismo, aquilo que o cristianismo ensina para a gente. Se é aquilo que a gente tem como cristianismo, a gente tem que fazer ele ser replicado na nossa família, na sociedade, na política. Como o Lana falou aqui, ele tem que florar para tudo. Ele tem que aflorar em todas as áreas para que sim a gente tenha a gente não fala em sociedade perfeita, porque né, não existe, mas uma sociedade, um país, um estado, uma cidade melhor, né? E esse é o que a gente procura e busca como cristão, né? E o que é o que a gente está deixando para vocês aqui nessa live, tá bom? Só para finalizar, cara, o Brasil em si, ele tem um aspecto redentivo que poucos países têm, cara. Que é claro de ver, que é o seguinte, a mistura dos povos. Cara, aqui você tem a mistura japonês com alemão, com francês, com brasileiro, com nordestino, tá tudo misturado. Você vê o cara do olho puxado ali, você vai olhar a certidão, ele é brasileiro. Você vê o cara lá com uma estética diferente e tal, um tipo diferente ali, é cara brancão alemão, mas nasceu no Brasil por causa dessa mistura e tudo mais. E o evangelho, cara, quando Jesus ele manda, né, ir pelas nações, ele não tem fronteira, entendeu? Ele é para todos os povos, todas as raças e todas as línguas. E o Brasil, ele exemplifica isso de alguma forma, cara. Ele demonstra isso por meio desse aspecto que só o Brasil tem. Essa mistura de raça, mistura de povos. Lá em Apocalipse 5, 9, 10, vai falar que o Cordeiro de Deus ele morreu, ele comprou para Deus, né? Gente de toda tribo, povo, língua e nação. É um aglomerado, é um misturado de povos. O João, quando ele olha aquela multidão, ele fala, era gente de povo, de toda povo, tribo, língua e nação. E de alguma forma a gente vê um aspecto dessa mistura, até mesmo aqui no Brasil, cara. Sim. O Brasil, eu falo que ele é um celeiro, assim, ele é o reflexo do cristianismo no seu DNA do povo, com essa mistura. Entendeu? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, você fala que lá é um país protestante, né? Mas você viu lá como que lá é dividido entre brancos e negros, vermelhos, entendeu? Eles têm um contexto de unidade nacional, assim, pro mundo, externamente, mas só que dentro deles ali, eles são bem, assim, divididos, assim, né? Branco só casa com branco, preto só casa com preto. E você vê que aqui no Brasil não tem isso, cara. É lógico que tem alguns extremos, tem. Mas você vê que não é a maioria do brasileiro. O brasileiro tem uma simbiose de um com o outro que em muitos países não tem, cara. Tem, e isso é redentivo, cara. Isso aí é uma coisa que o evangelho, ele oferta, a gente vê ele isso. Promove. Exato, cara. Isso aí. Ele promove. Então você vê que esses aspectos assim, afloram no brasileiro. E existe uma cultura querendo destruir isso, colocando preto contra brancos, amarelo contra coisa, índio contra o outro, entendeu? Formando subgrupos, porque o Brasil não nasceu com subgrupos. Olha o tamanho do Brasil. Talvez essa mistura é fruto dessa identidade cristã, cara. É fruto dessa identidade, entendeu? Que uniu. Aí que eu falo pra você, a história do Brasil é tão absurda e tão fantástica, algo uniu isso aqui, entendeu? Porque senão era... Porque se você analisar lá, a América, os nossos países vizinhos aqui foram colonizados pela Espanha. E olha como que eles se fragmentaram em um monte de paizinho pequenininho, entendeu? O Brasil, ele se manteve unido territorialmente, por quê? Por causa da coroa, que era a monarquia, que uniu 27 províncias em torno da coroa, e o cristianismo, que era a base da sociedade brasileira. Entendeu? Então, naturalmente, todo mundo era cristão, cara. Assim,
Então, assim, uniu a sociedade e o país territorialmente e religiosamente. Então, você vê o quanto que o... Tanto que depois aflorou para as outras religiões, enfim, dentro desse guarda-chuva, igual a gente falou que é falar do cristianismo. Mas porque há uma base cristã manteve isso daí. E é fantástico. E a gente vê o quanto que eles deturpam isso, né? Mas a história do Brasil é fantástica, só que ela é contada de uma forma para dividir, né? E essa que é a missão também, que eu me encaixo, também de trazer esse lado, né? O brasileiro, que existe sim um Brasil bem diferente do que é ensinado, né? Por aí. Isso aí. Lá, suas considerações, mano, finais aí, e logo, né, vamos estar de novo batendo um papo aí, mas gostaria de você deixar suas considerações finais. Rapaz, primeiro eu queria agradecer, cara, pelo convite aí, obrigado pela oportunidade de poder estar falando. Como eu falei para você, né, cara, esse lance dessa questão histórica mais aprofundada aí, ainda assim, né, eu vejo muito na sua página aí, não pesquisei tanto a respeito disso, mas sem sombra de dúvida a gente consegue perceber reflexos do Evangelho dentro da nossa sociedade, de alguma forma, e como que isso vem sendo atacado. Cara, isso aí tá olho nu, né? E nós, como cristãos, a gente não pode ficar vendo isso numa inércia, com neutralidade. Então, assim, quando a gente percebe papel assim como a sua página e outros também que efetuam esse trabalho aí de combater isso de alguma forma, cara, eu acho interessante pra caramba. Eu fico feliz de poder, de alguma forma, se eu contribuir de alguma forma para essa página aí, fico bastante feliz. Agradecer, ratificar, né, a mensagem e o propósito da igreja. Precisa em cada vez mais ser defendida a igreja missional, a igreja verdadeira, a igreja que prega o evangelho, a igreja que não somente prega, né, mas que vive esse evangelho por meio das suas práticas diárias e de alguma forma transforma a sociedade como um todo, né, cara? Então, assim, meu papel, de alguma forma, como professor de escola bíblica, como pai, como marido e como membro da igreja local que eu sirvo, é fomentar isso, né? É ensinar ali os meus irmãos em Cristo que o cristianismo não é para mim, não é para a pessoa individualmente, mas é aqui para que outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser transformadas. Quando Deus escolhe Israel, ele não escolhe Israel para se manifestar e Israel ficar fechadinho ali. Não, ele fala lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é um negócio que você vai ficar na sua redoma, não. Não, Deus quer transformar o mundo e encher o mundo da glória dele, e para isso ele usa um povo. Então, se hoje o povo de Deus é a igreja. Então, nós temos essa missão, nós temos esse propósito, e eu louvo a Deus aí também pela sua vida, que tem esse trabalho aí. E tamo junto, cara. Sempre se quiser amar e de alguma forma puder contribuir, está à disposição. Hein? Amém. A gente agradece mesmo a sua participação e foi muito produtivo. Vai ter bastante corte aí que a gente vai poder colocar aqui para reforçar na cabeça da galera aí. Foi bênção demais. E é isso, galera. O Brasil é muito mais além, a história é muito mais profunda do que você possa imaginar. Então, se você é cristão, abrace a bandeira do cristianismo, abrace a bandeira do evangelho e alinhe isso à história verdadeira do seu país. Você vai ver que arma poderosa que o Brasil vai ter de mudança de rota, porque a palavra nos convida a ter uma mudança de rota. E se a gente alinhar isso a uma história que condiz com aquilo que a gente acredita da história do nosso país, com aquilo que a gente professa através da nossa fé, o Brasil tem tudo para transformar. E os nossos filhos, o meu filho, a minha filha, os filhos do Lan, vão colher um país muito melhor. Se até então Jesus não voltar, nós vamos colher um país muito melhor, né, do que a gente está. Então, começa com a gente plantando um cristianismo e trazendo o DNA deste país que está aqui representado nessa bandeira, que ele ainda é real. E cabe a nós levar a mensagem do reino e da verdadeira história do Brasil. Tá bom, galera? Que Deus abençoe vocês. Lana, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto aí. Que Deus abençoe vocês, galera. Até a próxima. Valeu, Lana. Deus abençoe.